Nesse vídeo, estarei falando um pouco mais sobre a funcionalidade de recuperação de hit do nosso robô, ou como muitos conhecem, ciclos ou martingale na próxima ordem. E para quem não me conhece, eu me chamo Caio, sou fundador da plataforma da Binary Trade Center. E antes de começarmos, como de costume, já deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Para visualizar a configuração de recuperação de hit, primeiro você precisa vir na tela de configuração do seu robô e clicar aqui na aba recuperação de hit. Antes de explicar as funcionalidades, o que é a recuperação de hit? Muitos conhecem essa ferramenta como ciclos ou martingale na próxima ordem. A recuperação de hit nada mais é que uma ferramenta de negociação que visa aumentar o valor das ordens, tipo o martingale, porém, ao invés de ser na mesma sequência de velas, ela será sempre realizada na próxima ordem. Então vamos lá. Para habilitar a recuperação de hit, clica na opção habilitar recuperação de hit. Abaixo temos o campo adicionar valor da ordem inicial no próximo nível. Por padrão, a recuperação de hit recupera apenas o prejuízo, ou seja, sempre irá sair no 0 a 0, em caso de vitória. Esta configuração, quando habilitada, faz com que na mão de recuperação de hit seja adicionado o valor da nossa ordem inicial. Por exemplo, se a nossa ordem inicial é de R$10 e estamos utilizando o fator de recuperação de 100%, e a quantidade máxima de hit em 1, se tivermos um loss na nossa mão inicial de R$10, caso a funcionalidade adicionar o valor da ordem inicial no próximo nível estiver desabilitada, a ordem de recuperação de hit será aberta com 12,50. E se caso vier dar vitória, sairemos no 0 a 0. Diferente se estamos adicionando o valor da mão inicial. Nesse caso, seria aberta uma ordem de 22,50. E se caso der vitória essa ordem, sairemos no lucro ainda de R$8. Por que R$8? Esses R$8 é o lucro da nossa entrada principal, beleza? Voltando aqui, o campo percentual recuperação de hit é o percentual que você deseja recuperar do seu loss. Por exemplo, em nosso cenário, nosso hit foi de R$10. Se selecionarmos 100%, irá recuperar os R$10 de uma única vez. Ou seja, irá abrir uma ordem de 12,50, que é o valor necessário para recuperar os nossos R$10, com um payout de 80%. Se mudarmos o fator de recuperação, por exemplo, para 50%, em cada ordem será calculado o valor necessário para recuperar 50% do nosso saldo do hit. Por exemplo, a nossa primeira entrada de recuperação de hit será no valor de 6,25, lucrando 50% do total do meu loss. A nossa segunda entrada será o valor de 2,50. Por que 2,50? Se nosso hit era de R$10 e recuperamos 5, o nosso saldo do hit é R$5. Ou seja, nós vamos recuperar agora 50% do nosso saldo do hit. Então, 2,50. Caso essa ordem vier dar a vitória novamente, teremos um lucro de R$2. A nossa próxima ordem será no valor de R$2. Por que R$2 e não 1,50? Somando as duas vitórias, teremos um total de R$7. Ou seja, o nosso saldo do hit ele é R$3. Por que na próxima ordem ele não abriu com 1,50? Porque o valor mínimo da corretora, gente, é R$2 para as carteiras que são em real, beleza? Se for em dólar, o mínimo é $1, beleza? Então, mudando o fator de recuperação para 50%, precisaríamos de 4 vitórias para estar recuperando os nossos R$10, que é o nosso saldo do loss. Então, considerando que ele já recuperou o nosso loss, ele automaticamente vai zerar e irá retomar as entradas para o valor da ordem inicial, ou seja, R$10, em nosso exemplo. Bem, voltando aqui, nós temos a quantidade máxima de hit. A quantidade máxima de hit é a configuração que você irá informar quantos loss na mão de recuperação de hit você aceita ter. Por exemplo, se deixarmos a quantidade de 1, significa que você aceita tomar apenas um loss na mão de recuperação de hit. Ao atingir essa quantidade, automaticamente o saldo do hit ela irá zerar, beleza? Vamos por um cenário. A nossa ordem da meio-dia, ela resultou em um loss de R$10. Na próxima ordem das 3 horas, por exemplo, a recuperação de hit
ela irá entrar com o valor 12,50. Então, se caso a ordem de mão de recuperação de hit vier dar loss, automaticamente o seu saldo de recuperação de hit ele irá zerar. Irá voltar automaticamente a abrir ordens com o valor da mão inicial, assim preservando o seu capital. Se selecionarmos a quantidade máxima de hit para 2, mesmo que resulte em loss a primeira mão de recuperação de hit, o robô continuará a tentar recuperar o hit na próxima ordem. Ou seja, vamos supor que nossa ordem seja às 4 horas. Ele irá abrir uma ordem para recuperar os 12,50 do hit anterior, mais os 10 do hit da nossa mão inicial. Então, nesse cenário, se vier dar loss na segunda mão de recuperação de hit, automaticamente o robô irá zerar o saldo do hit e retornará a abrir as ordens com o valor inicial de R$10. E se caso vier dar uma vitória na mão de recuperação de hit 1 ou 2, usando o fator de recuperação de 100%, ele irá voltar a abrir a ordem com o valor inicial, beleza? Caso o nosso fator de recuperação de hit não seja 100%, ele seguirá a tabela progressiva de recuperação que informei anteriormente, beleza? Voltando aqui, temos a funcionalidade zerar hit ao lucrar. Ela funciona da seguinte maneira: se estamos usando um percentual diferente de 100% na recuperação de hit, por exemplo, 50%, ao ter uma vitória e essa ordem sair no valor positivo, automaticamente o saldo do hit irá zerar. Nesse cenário, assumimos os outros 50% do prejuízo e automaticamente o nosso saldo do hit zera e as nossas próximas ordens vão abrir com o valor inicial. Aqui temos a funcionalidade saldo máximo de hit. Por exemplo, se você habilitar essa funcionalidade, independente da soma total de prejuízo que você teve, ela irá limitar o seu saldo de loss. O campo percentual saldo máximo hit, ele leva em consideração para o cálculo o nosso saldo da carteira. Então, por exemplo, estou colocando 50%, ou seja, o meu saldo máximo de hit vai ser 50% do valor da minha carteira, beleza? Por exemplo, neste cenário, nosso total de loss é de R$ 50,63. Se limitarmos nosso saldo máximo de hit em 25, o valor que ultrapassou desses R$ 25, ele será descartado e o saldo máximo de hit que vamos tentar recuperar é 25. Então, independente do valor de loss que você teve, sempre será limitado a R$ 25, beleza? E aqui temos a funcionalidade habilitar martingale. Por padrão, na recuperação de hit, não é executado o martingale. Essa funcionalidade só está disponível caso o martingale estiver ativada. Então, caso você vier a habilitar o martingale, será levado em consideração as definições que você habilitou aqui na aba de martingale. Vou simular uma situação aqui para vocês. Então, por exemplo, nesse cenário, adicionei um martingale, uma quantidade máxima de hit e o fator de recuperação em 100%. Caso vier dar 2 loss seguidos, teremos um prejuízo de R$ 142,50. E se estivermos utilizando 2 martingales, nosso valor aumenta exponencialmente para R$ 682,50 de loss. Então, tomem muito cuidado ao habilitar o martingale na mão de recuperação de hit. Então, estude o risco e avalie se realmente está disposto a pôr em risco esse valor para tentar recuperar um prejuízo, beleza? E por fim, a funcionalidade de recuperar prejuízo dos Soros no hit. Essa funcionalidade só estará disponível caso você estiver com o Soros ativado. Por padrão, a recuperação de hit não recupera o valor da mão de Soros, por questões de segurança do seu capital. Mas se você vier ativar essa funcionalidade, a recuperação de hit levará em conta o lucro da mão de Soros no momento da sua recuperação. Então, por exemplo, se a nossa ordem inicial é de R$10 e o nosso payout é de 80%, a nossa mão de Soros será aberta com mais ou menos R$18. Esse valor pode variar de acordo com as configurações dos Soros que você definiu, mas estou simulando aqui 100% do nosso lucro dos Soros e uma mão só de Soros. Então, colocando no cenário que em nossa mão de Soros nós tivermos um loss, ou seja, um loss de R$18, a nossa recuperação de hit ela entrará com R$22,50, que é exatamente o valor para recuperar os nossos R$18, ou seja, recuperando os R$10 da nossa mão inicial mais os R$8 do nosso Soros.
Então avalie bem essa situação antes de habilitar essa funcionalidade. Eu tenho apenas uma recomendação: teste bem na conta demo antes de usar efetivamente as funcionalidades de recuperação de hit. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, poste aqui nos comentários que será um prazer responder a todos vocês. Por este vídeo é só. Até mais. Tchau, tchau.